Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, hoje quero atender o pedido de um irmão que tem insistido bastante conosco para nós gravarmos um vídeo e trazer à memória a lembrança do pastor Joaquim Coelho, um pastor que atuou na Igreja de Deus e Amor na década de 90. Queridos e amados irmãos, não espere muito desse vídeo, porque eu não tenho muito a falar desse vídeo, porque eu não conheço 100% a vida deste pregador e deste obreiro. Porque quando nós atuávamos na região sul, ele atuava na região lá de São Paulo. Nessa época, nós não tínhamos muito conhecimento dele por aqui. Mas o Joaquim Coelho, segundo a gente encontra alguns relatos, algumas coisas dele, a gente sempre percebe em notas na internet, né, algumas propagações da pessoa dele, sempre com fotos antigas da Deus e Amor, quer dizer, usando um marketing mais antigo da Deus e Amor e fotos das concentrações do tempo que ele estava na Deus e Amor. Eu hoje não sei verdadeiramente se o Joaquim Coelho está na Deus e Amor ou se ele está fora, ou ligado a outro ministério, ou se ele abriu um ministério, não sei, não posso afirmar nem dizer. A única coisa que eu posso dizer é que no tempo que ele atuou na Igreja de Deus e Amor, naquela época que os meus dois irmãos também atuavam já na Deus e Amor, naqueles tempos mais remotos, mais antigos, o Joaquim Coelho era conhecido como um homem bastante usado por Deus e consagrado nas mãos de Deus. Isso é o que se sabe, é o que eu sei, é o que os meus irmãos sempre notaram e notificaram, e que foi conhecido dos irmãos. Tinha uma mensagem poderosa, uma mensagem bíblica, tinha uma mensagem pregada, regada com muita unção. Agora é óbvio que os pregadores da Igreja de Deus e Amor, a grande maioria, temos que ter um cuidado muito grande, que eles não podem apelar para o lado de extrair da sua vida a pregação da palavra e se apegar simplesmente em manifestação de dons espirituais, sendo ou não os dons espirituais exercidos de uma forma bíblica, eles não podem tomar o tempo e o decurso e o percurso da palavra. Então muitos pastores da Igreja de Amor abandonou a palavra e se aplicou em santificação para ser simplesmente usado no altar para a cura divina e essas outras coisas. Mas os pregadores sábios da Igreja de Deus e Amor, que eu ressalto, é aqueles que não trocaram a palavra por manifestação de dons, mas aqueles que, pregando a palavra, eles exerciam os dons espirituais, que aí nessa ala aí vai entrar o Joaquim Coelho, entra o Odair Gomes, entra o pastor Lorival de Almeida e muitos outros que tem por aí, que do passado. Os mais modernos não cito muito, porque a grande maioria saiu da igreja, outros eram rebeldes ao ministério, outros eram verdadeiros homens visionários que estavam dentro da igreja, seguiam até uso e costume, doutrina, alguma coisa, mas não tinham visão no reino, seguiam por uma imposição ou coisa dessa natureza. Não eram aquelas pessoas que traziam consigo uma marca ministerial. Então esses homens como Joaquim Coelho, Odair Gomes, o pastor Lorival de Almeida e tantos outros que pregam a palavra de Deus verdadeira como ela é, deixaram sim uma marca no Evangelho de Cristo. Bom, ele para mim, na minha opinião, era um ótimo pregador. Pregava uma palavra bastante centrada na Bíblia, uma mensagem simples, mas uma mensagem que a gente conseguia entender o começo, meio e fim da sua pregação. Mas o problema do Joaquim Coelho, no meu ponto de vista, não querendo falar mal da pessoa desse homem de Deus, com certeza não, é o problema que tem sido de muitos pastores e pregadores da Assembleia, da Deus é Amor. Na Deus é Amor eu percebi muito isso, infelizmente. Você tem que cuidar da pregação, você tem que cuidar da palavra, mas você tem que cuidar da família. Você tem que cuidar da igreja, mas você não pode deixar a igreja tomar conta da sua vida e das suas dependências familiares de uma forma que você venha, por causa do trabalho árduo da igreja, esquecer um pouco da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. E é o que muitos pregadores da Igreja de Deus e Amor antiga faziam. Se preocupavam muito com a igreja e acabavam esquecendo da sua família. Outros saíam viajar e ficavam dias e dias, meses e meses fora e não voltavam para casa. E isso é muito ruim, deixar a família, a esposa carente, os filhos, a família necessitando da presença do esposo, do marido em casa. E houve aí, eu acredito que uma trinca no seu próprio casamento. Ele passou por uma dificuldade muito grande na sua vida conjugal e eu acredito que houve uma restauração e hoje ele está
com a sua vida talvez restaurada na vida conjugal. Não tem informação 100% disso, também não me interessa na vida desse homem de Deus, ele que Deus restaure a sua vida, que Deus abençoe a sua vida e que ele possa voltar a ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas sempre nós devemos cuidar da nossa vida conjugal, irmãos. Não se aplicarmos 100% dentro da igreja e esquecermos que nós temos uma família, que nós temos uma esposa e que nós temos que prestar conta da nossa vida conjugal, do nosso casamento, porque automaticamente o nosso ministério depende da nossa mulher, da nossa esposa, tá certo? Imagine um obreiro sem a esposa. Que ministério você teria? De forma alguma, nenhum ministério. Então eu percebo que os irmãos percebam que esse é meu conselho. Cuide do seu casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, porque um homem de Deus, se ele passar por uma dificuldade na vida conjugal, ou por uma separação momentânea, mesmo que haja uma reconciliação após, ou se ele passar por qualquer dificuldade, o homem de Deus, o pastor evangélico sem esposa, ele não tem ministério. O ministério de qualquer obreiro de Deus, por mais usado que seja, vai ruir se ele não tiver com a sua esposa ao lado. Lembrando que isso eu não estou me referindo ao pastor Joaquim Coelho, estou me referindo a qualquer pregador, qualquer pastor. Se não estiver com a sua esposa ao seu lado, automaticamente o seu ministério vai ruir. Então, na hora de escolher casamento, escolha muito bem a pessoa que vai estar ao seu lado, não escolha por ser mais novinha, não escolha por ser bonita, não escolha por nenhuma argumentação desse tipo. Escolha ela pelas qualificações espirituais e pelo que ela vai ser ao seu lado no seu ministério. Tá certo, meus irmãos? Porque um pastor sem esposa ao lado não consegue desenvolver o seu ministério. Então, cuide de seu casamento e de sua esposa. Outra coisa, eu percebi, há uns anos atrás, dentro da Igreja de Deus e Amor, muita separação de marido e de esposa. Não somente no meio dos obreiros, eu percebi nos casais. Irmãos, não é incutir a igreja na cabeça e esquecer da esposa e do esposo. Sem casamento, tem gente que acha tão fácil, eu largo meu marido, vou viver sozinho, seguir a Deus sozinho. Olha, é complicado, porque nem todo mundo vai conseguir viver sozinho, enfrentando as lutas da carne. Você vai precisar de ter relações sexuais, você vai precisar de ter um convívio, um homem com a mulher com o homem. Então cuide muito bem da sua vida conjugal, da sua esposa, e saiba escolher a sua esposa. Porque sem esposa e sem casamento, você vai acabar caído e censurado pelo próprio ministério. Uma vez que você estiver passando por um problema de dificuldade com a sua esposa, o próprio ministério que você defende vai te censurar. Mas olha aí, eu era tão de Deus, mas agora cadê a esposa dele? E aí eu vou seguir minha vida pregando sozinho eu e Deus, a esposa ficou para lá, amém. Não, você não vai conseguir, porque as pessoas vão te censurar, meus queridos. Então, seja na Assembleia, na Deus e Amor, seja o ministério que for, as pessoas vão te censurar porque você não está ao lado da sua esposa. Então tenha muito cuidado, porque sem a sua esposa, a sua vida, além de não ter ministério, o teu ministério sozinho vai ser censurado. Outra coisa, por mais usado que você seja, não dedique uma vida somente à igreja. Eu vou dizer novamente, por mais usado que você seja, você pode fazer o que você fizer sendo usado nas mãos de Deus, mas se você dedicar sua vida só para a igreja e estar atrás só de... Eu não estou falando contra a consagração, nem contra jejum e oração, e nem leitura bíblica, mas tem gente que é só oração. Ele passa de 4 pés o dia todo orando, ou de joelho, ou de em pé. Ele esquece do mundo, ele esquece que tem vida, que tem problema, tem problema para ser resolvido, que tem acertos para ser feito em casa, que tem que ajudar a esposa, que tem que resolver os problemas da família. Então ele esquece. E outros passam só jejuando. Meus irmãos, se não for de uma forma equilibrada, nós vamos falar um dia sobre a oração e jejum também aqui no canal Bíblia em Foco. Se não for de uma forma equilibrada, você vai perder. Eu vi muitos homens perder a esposa por causa dessas coisas. Eu vi muitas pessoas afundar na vida conjugal porque não tinham discernimento de espírito. Eu não estou dizendo aqui que o pastor que eu estou me relacionando fez isso, eu estou dizendo que eu já estou aproveitando aqui a inspiração que Deus está me dando para dizer para todos os ministros da palavra. Eu vi muitos cair porque não sabiam lidar com a esposa. Aí depois é o diabo, depois é os demônios, depois é a esposa que tem culpa, ela que não foi fiel, depois e vice-versa. Às vezes é o esposo que sofre com isso por causa da esposa. A esposa não para em casa porque tem que ser usada por Deus. Tudo que Deus faz, Ele não faz para ferir a outra parte, Ele faz em ordem,
e decência. Então, sem família, sem igreja, sem vida de santidade e sem espiritualidade. Perde a esposa, vai ficar lutando na carne. Aí vai ficar vendo as mulheres na rua, vai andar numa luta travada, olhando para o céu, clamando de noite, socorro, orando, jejuando, para poder vencer. E às vezes peca na própria carne, porque não consegue vencer as tentações. Então, o que você tem a fazer de melhor na sua vida é cuidar da sua família e da sua esposa, para que o seu ministério seja um ministério profícuo. Outra coisa, cuidou da igreja em primeiro lugar? Não, primeiro cuide da família. Sem família não tem igreja. É Deus, família e igreja. Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida, em segundo lugar a sua família e a igreja. Aí você vai conseguir desenvolver uma chamada com sucesso. Porque a hora que a sua família estiver destruída, acabou a igreja. Acabou seu ministério e acabou a sua vida. Então meu conselho, esteja sempre nutrindo a sua família, esteja sempre ao lado da sua família, sempre aconselhando os seus filhos, sempre tendo uma palavra de conforto aos seus filhos, sempre ao lado da sua esposa, um abraço, um carinho, um beijo, uma louça que é lavada, os dois ao lado, uma saída para jantar, enfim, todas as coisas que você puder fazer em prol da sua esposa, da sua família, faça. E da mesma forma a esposa para o esposo, porque sem família nós não seremos fiéis no nosso ministério, não vamos conseguir desenvolver bem o nosso ministério. Alguém vai dizer, mas eu estou sozinho. Amém. Glória a Deus a você que tem sido fiel sozinho. Mas via de regra não funciona, meus irmãos. Eu vejo muitas menininhas novas, com 20 anos, fazendo escolha mal na igreja, logo fica um ano casado, 6 meses, destrói o casamento e está ali lutando, dizendo que vai viver sozinho. Impossível, impossível que uma moça que destruiu sua vida aos 20 anos, 25, vai conseguir viver o resto da sua vida sozinho, sofrendo as tentações da carne. É muito difícil. Então, cuide muito bem da sua vida, da sua família, da sua vida espiritual e das suas decisões que vocês estão tomando na presença de Deus. Então, vocês orem por ele. O meu pedido aqui é que vocês orem pelo pastor Joaquim Coelho, que todo mundo admira aí dentro da IPDA, que é um grande servo de Deus, foi um homem de Deus que teve um ministério profícuo, um ministério bastante enriquecido quando estava no seu ministério de pregação. Que vocês orem e peçam a Deus para que ele possa reconciliar sua vida 100% com Deus, que ele possa continuar aí vivendo e pregando e fazendo a obra de Deus, com a sua vida conjugal abençoada, com a sua vida ministerial abençoada e com o seu ministério seguindo avante, tá certo? E atualmente, segundo eu sei, está no Rio de Janeiro. Eu não sei em que igreja está, se está congregando em uma igreja pregando ou se abriu um ministério, não sei. Eu só sei que atualmente ele está no Rio de Janeiro. É óbvio, quando está dentro da Deus é Amor, gostava muito de pregar aquelas ceias de concerto, mas isso não era problema do Joaquim Coelho e nem de um outro pregador. Isso era regras da teologia soreana que através do Sora o missionário colocou e os obreiros tinham que ficar pregando aquelas santas ceias do concerto, uma das maiores aberrações da igreja de Deus é Amor, introduzir ceia de concerto, porque não existe 2 ceias para uma igreja, não existe ceia de concerto para poder participar da ceia. A ceia é ensinados a ministrarmos uma vez ao mês, via de regra, porque se nós não conseguirmos participar um mês, nós não vamos perder a salvação. Porque nós não somos salvos porque ceamos, nós somos salvos porque obedecemos a Deus. Agora também nós não podemos deixar de cearmos por uma rebeldia nossa, que aí é uma falta de submissão. Mas o que salva é Cristo. E ele fazia parte, então ele tinha que pregar aquela ceia porque ele era submisso ao ministério. Que Deus abençoe a vida do pastor Joaquim Coelho, que sempre foi um grande pregador da palavra de Deus, um homem admirado pelos crentes da Igreja de Deus é Amor, e que Deus possa continuar abençoando, estendendo a mão sobre ele, restaurando a sua vida, seja ela familiar, conjugal, espiritual, e que Deus estenda as mãos sobre ele, ele possa ser usado por Deus nessa última hora. Que Deus abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.